Boa noite. Vamos a Atos, capítulo 19. Faz um mês sem falarmos no livro de Atos, fiz algumas pregações à parte. Mas vamos para a fase inicial da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos, capítulo 19. Vamos para os versículos 8 e 9. Paulo está em Éfeso, de acordo com o início aqui do capítulo. Ele tinha estado em Éfeso no final da segunda viagem missionária. Pediram até para ele continuar lá mais um tempo com eles, mas ele não quis, foi para Jerusalém, expliquei isso na época. Estava com alguma pressa para chegar lá e disse que voltaria. E cumpriu, de fato, aqui voltou. Está ele de volta aqui então em Éfeso. E durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos ensina hoje as lições aqui contidas para o nosso crescimento. Obrigado pela Tua palavra que nos orienta, guia como uma candeia em lugar escuro, nos dá o rumo e nos sentimos muito confiantes num livro que a última parte foi feita 2000 anos atrás e que começou-se, Moisés foi o primeiro que escreveu, mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. Então, são 3.500 anos que nos separam do início, em que achamos que Moisés começou a escrever o livro de Gênesis, e nos sentimos tão seguros com esse livro hoje, depois de tanta coisa acontecer com esse mundo, tantas mudanças, tantas alterações, culturas diferentes, ciência avançando vertiginosamente rápido, especialmente nos últimos tempos, todo tipo de filósofos que apareceram ao longo desses tempos e pensadores muito inteligentes, geralmente, mas tão geralmente quanto, muitas vezes, sem a tua iluminação, dizendo coisas bonitas e ao mesmo tempo sem sentido. E nós aqui estamos declarando abertamente para o mundo mesmo que cremos na tua palavra. Pode estar velha, antiga, desatualizada, como alguns acham, mas para nós é a palavra de Deus, é a tua palavra, e nós sentimos confiança nela. Então não permita que nos afastemos dela para coisas mais modernas, mais atraentes, atrativas, interessantes. Não permitas, porque é o caminho mais curto para o desastre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos por esta pregação de hoje. Amém. Então, Paulo aqui frequenta 3 meses a sinagoga. Como eu disse, ele havia prometido que ia voltar lá para os irmãos de Éfeso. E o versículo aqui é de ânimo, né? Falava ousadamente, dissertando, persuadindo com respeito ao reino de Deus. São 3 verbos aqui: falar ousadamente, dissertar, persuadir. Não é à toa que nós vemos aqui 3 expressões
resumindo a atividade de Paulo ali. Então não era só a questão de falar e de explicar alguma coisa ali, e as pessoas gostando de ouvir, e ouvindo com prazer, com atenção, acabou, tá logo, até a próxima vez. Não é essa ideia que nós temos aqui, mas era um mesmo ambiente amigável. Nós vemos aqui que ele falava com ousadia, ele dizia coisas que nós vamos já ver que eram difíceis de ser ditas, porque nós vamos ver no versículo seguinte o resultado disso, né? Coisas ousadas, não é só as histórias sobre Jesus ou coisas assim, que deviam estar incluídas, mas precisava dizer coisas mais duras, ele dizia, falar um pouco mais alto, ele falava, argumentar, ele argumentava, dando a ideia que havia perguntas, havia troca de ideias, havia muito provavelmente alguns que diziam, não, mas isso aqui, não, como é isso? Havia discussão. A gente percebe claramente um tom aqui mesmo de ânimo de Paulo estar acolhido lá e com liberdade de falar o que quisesse lá, mas a gente já percebe uma dificuldade aí com essas expressões. E ele tinha coragem de enfrentar tudo isto. Vamos ver já o resultado no versículo 9, mas antes disso, já há uma lição aqui para nós boa, no sentido de que é necessário não só apenas você, num clima aceitável, uma pessoa que está graciosamente querendo lhe ouvir, com muito prazer, aí você chega e fala do Evangelho, fala de Jesus Cristo, coisa boa. Mas esses verbos, essas expressões, poderiam ser aplicadas a você? Ou seja, dá para dizer que você fala ousadamente sobre o reino de Deus? Como é como é aplicável para você na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho? Como é isto? Como é que seria falar ousadamente? Se está escrito aqui é porque era preciso ousadia, óbvio, assim não estaria aqui registrado. Então, espera-se do crente uma disposição não somente de falar e de uma maneira bem dissertiva e com tudo muito agradavelmente feito ali ao redor, mas sem chegar ao limite da inconveniência, que eu acho que é o limite, aí para o crente pregar o Evangelho, para ser inconveniente, eu acho que não é o caso, vai ouvir nem que não queira, não acho isso apropriado, não acho isso de bom tom. E discussões acirradas, a Bíblia também fala que não é bom discutir opiniões, ficar discutindo e debatendo, talvez até pelo gosto do debate ou coisa assim, sem chegar nesses limites, mas talvez entrar em situações que você fica com o coração ali batendo um pouco mais rápido, suando um pouco, pelo clima está um pouco difícil, você disse uma coisa difícil de dizer, e a pessoa reagiu um pouco, e uma adrenalinazinha ali no seu sistema, isso faz parte. Falando com firmeza das coisas de Cristo, pense nisto, isso faz parte. E o mundo está extremamente necessitado de ouvir o Evangelho puro. Lucas detalha aqui esse falar ousadamente, ao dizer dissertando e persuadindo. Além de simplesmente falar, Paulo persuadia. O que era isto? Ele convencia, ou pelo menos tentava convencer a pessoa. Então, ele argumentava, ele usava a inteligência, ele usava o que ele tinha de capacidade de raciocínio para argumentar, tentando mesmo
convencer o outro. Ah, mas quem convence é o Espírito Santo para essas coisas de Deus. Sabemos disto, sem dúvida. Mas isso não elimina o fato de que o Espírito Santo pode e certamente usa com prazer o seu poder de falar, de argumentar. E o Espírito Santo sabe o seu limite. Pode ter um grande advogado crente aqui que dá um verdadeiro show de argumentação, um espetáculo de exposição do Evangelho, porque é altamente dotado para aquilo. Já você não fala com tanta liberdade, assim, com tanta facilidade. O Espírito Santo sabe. Ele sabe que você está no seu limite. Pois puxe até o seu limite de tentar convencer o outro com sabedoria. Eu já ouvi algumas vezes pregadores e professores e tal dizerem que pregar e dar uma aula de Bíblia é a mesma coisa. Eu discordo totalmente. Já dei muita aula, hoje não tenho dado, mas já dei muita aula também, e pregação é que eu me sinto realmente chamado. É claro que pregação e aula têm elementos em comum, é óbvio, mas não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Arroz leva sal. Pelo que eu sei, torta de limão também leva sal. São iguais? Não. Então, o fato de ter coisas em comum não quer dizer que são a mesma coisa. Tem muita coisa em comum, né, pregação com a aula. A aula é mais uma exposição técnica, metódica da palavra de Deus. Eu não vou dizer que não tem nada da alma do professor numa aula. É claro que tem. É claro que ele se preparou e dá com gosto. Mas o motivo principal de uma aula é passar informação. Passar informação. Se é sobre história, geografia, a vida de Cristo, o que for, teologia, é informar. É assim que acontece. Não há um aspecto exortativo, não há um aspecto de desafio, não há um aspecto exatamente aqui de persuasão, não é propósito. O professor convencer o aluno de alguma coisa e argumentar, mas a pregação, aí sim, além da transmissão de conhecimento, ela deve apelar para a emoção com limites, apelar para o espírito, mexer com o coração da pessoa e argumentar com força a respeito de Jesus Cristo, exaltar Jesus Cristo, condenar o pecado de uma maneira que pode haver bastante força na voz, na emoção daquele que está pregando a palavra. É diferente de um professor. Por que eu estou dizendo isso? Para rebaixar o professor com relação ao pregador? Não, nada disso. É para mostrar que a pregação do Evangelho sua deve ser muito mais parecida com uma pregação como você conhece do que uma aula. É isso que eu estou dizendo. Porque você conhece que é uma pregação e você conhece que é uma aula bíblica. Você sabe. Então, quando você é o elemento que Deus está usando para passar o Evangelho, pode ser duas pessoas conversando, não importa, mas ali é bom você pensar, eu estou aqui na qualidade muito mais de um pregador do que de um professor. Ou seja, cabe você argumentar, persuadir e tentar passar paixão e tudo mais. Cabe perfeitamente. A reação na sinagoga de Éfeso não foi boa. Curioso, né? Quando Paulo chegou lá no final da segunda viagem missionária, rapidamente e conheceram Paulo, gostaram dele, tá, agora eu vou embora, eu vou para Jerusalém e tal. Não, fica conosco. E dando a entender que ia ser um espetáculo, se ele ficasse mais tempo lá e tal. E Paulo disse, não, não posso ficar com vocês, eu tenho que ir a Jerusalém. Depois ele foi a Antioquia, prestou conta lá para a igreja que eu tinha enviado e tudo. E não, eu não posso, eu não vou ficar. Ah, fica, não posso, mas eu volto.
Então ele foi para Jerusalém, foi para Antioquia, prestou conta da segunda viagem missionária e voltou como disse. Pronto, ele deve ter dito, estou aqui. Eu não disse que vinha? Pois aqui eu estou. E começou a falar. E começou a haver reações, tanto que ele precisou aqui falar ousadamente. Como eu disse, aqui era quase uma pista do autor, aqui Lucas, porque estava acontecendo, estava engrossando, estava complicando um pouco, e persuadindo, e no fim, a reação foi a típica das viagens que Paulo costumava fazer, como eu já falei para vocês mais de uma vez, ir para a sinagoga dos judeus, né? Havia reação contrária, hostilizavam, ele deixava a sinagoga e ia para um lugar independente ali, e alguns judeus da sinagoga que gostaram da pregação, estavam gostando de ouvir, já tinham talvez até se convertido, acompanhavam Paulo, e gentios também. Então esse era o padrão. Parecia que em Éfeso não ia ser, porque gostaram dele, quiseram que ele voltasse e tal. Foi nada. Ele chegou e demorou um pouquinho mais e começou a mostrar o evangelho puro, e doesse quem doesse, simpático ou não, se ele perdesse a popularidade, que perdesse, mas ele ia mostrar, argumentar e tudo mais. E assim foi. Aí vem no versículo 9, né? Alguns deles se mostraram empedernidos, aqui significa endurecidos, e descrentes. Descrentes aqui não é o sentido técnico do crente com o descrente. Esse descrente é que eles não acreditavam, eles não estavam acreditando, nesse sentido. Falando mal do caminho. A palavra caminho aqui é utilizada no sentido de que tudo indica que esse nome ficou conhecido na época. Passaram a usar esse nome caminho para descrever o discipulado de Cristo, a própria doutrina de Cristo. Eu sou o caminho, né, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Então, alguns começaram a falar do plano de Jesus Cristo, da salvação, o resumo dele, como sendo, com o nome, o caminho. E aqui usa, é bonito, né, essa figura implicada aí na palavra caminho. Começaram a falar mal do caminho. Então, não apenas resistiam, mas começaram a criticar. Paulo aguentou isso 3 meses. Nós vemos aqui no versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou e tal. Depois ele resolveu dar um basta. Não aguentou mais, ele achava provavelmente que estava perdendo tempo, ou deixando de ser eficiente a pregação dele. Então ele se afastou deles, separou os discípulos, venham para cá, e passou a discorrer diariamente na escola de Tirano. Tirano é isso mesmo, o nome é Tirano, o nome do homem era Tirano. Tem até um comentarista muito famoso, F.F. Bruce, e ele é meio brincalhão, às vezes. Geralmente na época, o pai dava o nome, né? Já era assim na época. Aí ele disse, ninguém sabe se foram os pais dele que deram esse nome, adivinhando o jeitão dele, ou foram os alunos dele que botaram esse nome, né? Então era um professorzão lá, dono de uma escola, e devia ser duro, porque o nome dele era só Tirano. E, de alguma maneira, devia ser um professor ou um filósofo, que de alguma maneira cedeu ou alugou a sua escola para Paulo desenvolver lá o trabalho. Então é curioso, nós vemos aqui Paulo alugando ou aceitando um local para levar lá o seu ensino. Vejam que Paulo se separou deles porque não estavam aceitando o evangelho que Paulo estava pregando. Às vezes, alguns fazem o evangelho de uma maneira tal, pregam, ensinam, para ficar meio parecido com as coisas do mundo o mais que puder,
para não chocar os ouvintes e se chatearem, e não dizem palavras que podem ser consideradas ofensivas, diluem o Evangelho, enfim, fazem de tudo para atrair os não crentes, para ganhá-los para Cristo. Agora, eu sei que Paulo disse que ele se fazia de tudo para com todos, para com o fim de todos os modos salvar alguns. Então, não é tão difícil para quem quiser distorcer aquilo. Não, o próprio Paulo, ele era um camaleão, né? Ele colocava ali a pele que ele queria, a cor que ele queria. Ele disse isso aqui claramente, tá? Então é claro que nós vamos adaptar o Evangelho de uma maneira tal, para não chocar as pessoas e tudo. Então, é claro que isso tem sentido e tem a forma de aplicar isso, a forma sábia de aplicar isso e cuidadosa, como Paulo fazia. Mas é óbvio que o mesmo Paulo mostra lições como aqui, de dizer, é assim, não querem ouvir o que eu estou aqui há 3 meses falando, pregando, explicando, discorrendo com vocês, argumentando, dissuadindo, tudo isto aqui, e vocês ainda ficam, além de não aceitarem o que eu estou dizendo, ainda ficam falando mal do que eu estou dizendo, provavelmente falando mal do próprio Jesus Cristo, embora aqui o caminho não se referisse diretamente à pessoa de Cristo, mas a Cristo e o ensino dele, de uma maneira geral. O cristianismo seria a maneira mais fácil de explicar. Mas seja como for, então vocês não querem ouvir, vocês simplesmente estão ainda falando mal, não tem problema. Eu vou me embora. Mas eu não vou mudar a minha pregação. Não vou mudar. Eu sei mudar. Eu saberia fazer com que vocês adorassem isso aqui. Que eu ficaria 1 ano, 2 aqui, em vez de 3 meses, ficaria 3 anos aqui, mudando aqui e ajeitando. Não é difícil fazer isso. Mas eu não posso, eu tenho que pregar o caminho, de fato, independentemente do que vocês pensam, do que vocês acham, do que vocês agem, como vocês agem, eu vou embora. E separou-se e levou os discípulos dele. É um outro aspecto do mesmo apóstolo que dizia que fazia tudo com todos, para ganhar alguns. Então, como é isto? Eu não vou explicar aqui em detalhes, não é o nosso propósito, mas é bom você saber que tem os 2 aspectos em que o crente pode e deve ser o que ele puder ser, de afável, de agradável, de sábio, para poder usar valores que o outro reconhece também, mesmo sendo de um ramo diferente do cristianismo, mas que aceita algumas coisas que você também aceita, utiliza esse aspecto para encontrar um ponto em comum e daí construir alguma coisa em comum, depois vai ver alguma coisa que os 2 não concordam, pelo menos aí fica mescladas as 2 coisas, ou seja, com um jeito, vai levando e ao mesmo tempo falando o que tem que falar. Não é alterando a essência para agradar. É totalmente diferente isto. Então, o método de Paulo é o que nós seguimos, achamos que é o método bíblico de falar o Evangelho com ousadia, com educação, com jeito, sabedoria do alto, se Deus quiser nos dar. Ele dá quando pede, Tiago promete isto. Então, tudo bem. Não querem ouvir? Não há problema. Cada um vai para o seu lado. Pronto. Versículos 10 e 12. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, quer dizer, do uso pessoal de Paulo. Não era do doente, era de Paulo. Diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas.
e os espíritos malignos se retiravam. Então, essa rotina de Paulo durou 2 anos lá na igreja do tirano. Vamos ver se esse tirano se converteu ou não, se ele ao menos ouvia. Não sei se ele só fazia lugar ou ceder o lugar e nem pisava lá, ou se ele escutava também, não sei. Dá uma certa curiosidade. 2 anos lá, pregando todo dia na escola, algo intenso por parte de Paulo. Resumo: muitos ouviram a palavra de Deus, tanto judeus como gregos. Judeus que já tinham ouvido na sinagoga e que gostaram e passaram e continuaram ouvindo. E além da pregação, Deus forjou, apoiou Paulo com algo muito, muito poderoso, que eram milagres extraordinários que Paulo fazia. Será que era Paulo mesmo que fazia? Versículo 11. Quem fazia esses milagres, pessoal? Estão vendo aí? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Simplesmente espetacular esta afirmação, esse detalhe, que aliás nem detalhe é, eu diria que é um ponto fundamental disso aqui, para não se achar Paulo um grande fazedor de milagres, um homem essencialmente, por si só, muito poderoso, capaz de grandes coisas. Se havia essa ideia, uma frase como esta, mostra que não é assim, que seria uma avaliação errada, distorcida, encarar Paulo como um homem superpoderoso, a ponto de poder fazer milagres extraordinários. Não, não e não. Quem fazia os milagres era Deus. É muito comum nós orarmos e Deus responder, até com certa rapidez, pois Deus respondeu a sua oração? Respondeu. Você é um grande crente porque Deus respondeu a sua oração? Não. Deus é um grande Deus porque respondeu a oração de um pequeno servo. Essa que é a verdade. E é assim que você deve se sentir. Eu sei que dá um pouquinho de satisfação, eu diria até certo ponto razoável, quer dizer, apropriado, a gente se sente bem, né, em algum ato que mostra que nós mostramos poder espiritual, como orar e ser atendido rapidamente, algo difícil de se imaginar acontecendo, aconteceu. Você prega para alguém duro, de coração empedernido, como diz a Bíblia, e a pessoa se converte. Isso é bom, você sabe disso, você já deve ter passado por isso, né? E você dá uma aula ou uma pregação e depois pessoas comentarem, alguns até dizer, anos atrás eu vi isto e tal, nunca esqueci. E dá uma sensação agradável. Eu sei, porque mostra que nós estamos sendo úteis ou menos inúteis às coisas de Deus. Mas nunca pense, eu tenho o poder de falar com um descrente brabo, como se diz, e ele se converte. E de eu fazer uma oração de algo difícil e Deus atender. E de sacar certas coisas que eu digo, olha, isso vai acontecer, e pá, acontece. Eu sei que não sou profeta, mas eu tenho um tino, assim, que aponta para isto. Então, mesmo sendo verdade, que deve ser verdade muitas vezes, porque o Espírito Santo está habitando em nós para isso, para nos dar poder. Então não é fora do comum, não é uma coisa do outro mundo. Um crente, de fato, ter poder espiritual. É para isso que ele está vivo aqui, para trabalhar para Cristo e trabalhar com o quê? Com o poder. Esse não é o ponto.
Eu não quero convencer ninguém que você não tem poder nenhum espiritual. Tem! Ou pode ter, ou deve ter. Mas o poder que você tem não é seu. Esse é o ponto. Não é um poder que você adquiriu, portanto, orar. Você adquiriu, portanto, ler a Bíblia, ou algum tipo de dedicação bonita que você tem. Então, por isso, ou você é muito inteligente, ou você adquiriu a capacidade de entender bem as Escrituras, uma coisa que veio de você, por esforço seu, que você construiu aquilo em você, como alguém vai para a academia todo dia durante os anos, e o corpo dele vai mostrar um resultado, porque ele foi, seguiu e acontece. A transformação mesmo, fica forte, bem moldado e tal. Mas então, há uma espécie de uma academia espiritual em que você entra e você faz algumas coisas e você fica poderoso, fica forte. Isso aqui é errado. Quem molda o seu espírito, que lhe dá o poder, é Deus, sempre. Ele quer que você se entregue ao poder dele. Sim, ore com seriedade, leia as Escrituras, seja um crente fiel, pratique boas obras. Sim, sim, sim. Mas essas coisas não desenvolvem um poder intrínseco a você. Espero que não tenha muito complicado eu dizer isso. Você não vai adquirir poder. Pode morrer de orar. E jejuar se quiser, e fazer obras, e o que for. Você não vai adquirir poder por isto. Poder seu. Você pode, sim, agradar a Deus. Mostrar a Deus que você leva a vida cristã com seriedade, que você crê. Quando o Tiago diz lá no livro chamado Tiago mesmo, que se pedir sabedoria, Deus dá, você leva a sério, você crê, então você pede, e você, usar uma expressão comum, né? Faz por onde? Ou você mostra esforço, não é problema nenhum o crente mostrar esforço, dar duro, tudo. Não, mas isso é boas obras e tal. É boas obras. Isso aí pode ser chamado de obras, sem dúvida. Mas quem disse que obras não agradam a Deus? Agradam. Mostram a Ele o que você está, o que está no seu coração para entregar para Ele. Vai até aí o que você pode fazer em termos de poder espiritual. Vai até aí. O quê? Resumindo, agradar a Deus e, se Ele quiser, e geralmente Ele quer, porque esse tipo de atitude, de trabalho do crente agrada a Deus, a Ele joga poder. É isso aí. Então, esta frasezinha aqui, que parece assim, bem, quase por acaso, né? É Deus, pela mão de Paulo, fazia milagre. Nem percebe. Para e reflete nisto aí. Porque isso vai fazer com que você entenda isto e se torne mais eficiente nessa questão de servir a Deus e de ter poder no trabalho de Deus. Ok? Você serve, você tenta agradá-lo e Ele lhe dá o poder. Se alguém vai lhe dar poder, é Ele. Não vai ser a igreja, não vai ser o pastor, não vai ser os irmãos, é Ele. É o Espírito Santo. Usa servos, usa pastor, usa o seu trabalho, tudo bem. As pregações, as aulas, tudo mais. Mas o poder vem de Deus. Então, sempre que você falou alguma coisa que deu resultado, Deus deu poder à sua língua, à sua mente. Foi tudo usado como um instrumento. Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Nada. Então, os milagres que Paulo fez em Éfeso, aliás, lembra muitos de Pedro, no início do Evangelho, quando nós pregamos no início do livro de Atos, eram de duas naturezas básicas.
Curas e expulsão de demônios. A própria realização de milagres era algo raro, extraordinário, mesmo para tempos bíblicos. Eu já disse isso várias vezes, não preciso nem enfatizar mais, pregando como estou na série de dons do Espírito. Então, é engano pensar que na época milagre era uma coisa natural, que muita gente fazia, era uma coisa que acontecia aqui e ali o tempo todo. Tal. Não era bem assim. Já expliquei isto. Além disso, Deus concedeu a Paulo algo ainda mais extraordinário, é que milagres ocorriam na ausência de Paulo. É outro estágio aí. A ausência de Paulo, só com a apresentação de um lenço de avental de uso pessoal dele. Um comentarista comentou que provavelmente essa referência a lenço, que essa ideia de lenço fala sabe, uma toalha, um pano muito usado em casa, talvez até um pouco rasgado, esfiapado, que a dona de casa guarda para limpar uma mancha, uma coisa assim, já mesmo para sujar mesmo. Seria algo assim, uma estopa ou algo assim. Aí ele mostra lá no original, lá e tal, que era muito comum esse tipo de uso para isto. E então ele se lembrou da profissão de Paulo, fazedor de tendas. Então ele sugere que isso aqui era um resto de roupa que Paulo usava para limpar as coisas, quando ele fazia a tenda deles, e talvez ele colocasse ao redor dele tipo um avental, para não se melar, como muito mecânico usa. Você vê lá, está todo sujo, o avental do mecânico, para isso mesmo, algo assim. E lenço, muito comum, também para proteger, ajudar o calor, e cabelo e tudo mais, um lenço. Ou seja, é como se fosse a roupa de trabalho de Paulo, a sugestão dele. Não é que Paulo tinha roupa, tirava do vestuário dele roupas e mais roupas para distribuir, para as pessoas levarem para os doentes ou coisa assim. É uma sugestão, e eu acho que enriquece um pouco a nossa facilidade, nos ajuda a compreender melhor o que talvez signifique isso. Seja como for, a ideia é que alguém dizer: Paulo, me arranja teu avental aí, me arranja teu lenço, me arranja aí que eu tenho um doente lá na minha casa e eu quero levar para ele lá isso aqui. E chegando lá, Paulo ficava bom, só com o contato, ou ver o que estava acontecendo. Como ele diz aqui, aventais do seu uso pessoal, lenços e aventais, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam, diante dos quais era só chegar e mostrar. E havia cura, porque na época pertencia a Paulo aquilo ali. Então era um poder enorme. Agora, o que Paulo fez para conseguir esse poder? Se eu fizesse uma provazinha aqui agora, e eu espero que vocês todos, eu acabei de dizer, o que Paulo fez para tanto poder? Resposta: mais ou menos nada. Eu digo mais ou menos porque tem aquela parte que eu disse de agradar a Deus e tentar ser um servo fiel e tudo mais, que obviamente isso ele fazia. Então, chamar isso de nada, né? Não vamos. Mas, por si mesmo, para ele desenvolver aquele poder, intrinsecamente, nada. Deus resolveu dar a ele aquele poder. Obviamente, lembra a mulher hemorrágica, lembra? Que ela tocou na orla de Jesus Cristo, na orla aqui na gola da veste dele, e ela imediatamente foi curada. E também lembra Pedro, em Atos 5, que com a sombra de Pedro passava, a sombra dele curava as pessoas. Então Deus, de uma maneira espetacular, confirmando a autenticidade do evangelho que aqueles homens estavam dizendo. Evangelho muito esquisito aos olhos do judeu, que não entendiam essa questão de Messias, daquele que deveria vir, do grande profeta prometido a Moisés, do Messias prometido a Davi, daquele rei que viria,
e tudo assim meio turvo, e eles não entenderam muitas coisas, não era fácil entender de fato, mas seja como for, Paulo estava explicando, e Pedro, de esse Messias aí, essa pessoa fantástica, espetacular, que vai livrar Israel de tudo que é mal e tal, veio, cadê ele? Morreu, era aquele, não pode ser, aquele que mataram no lugar de Barrabás, aquele carpinteirozinho, que dizia umas coisas estranhas, dizia que era Deus, ele mesmo, meio estranho aquele sujeito. Era ele o nosso Messias? Era. Detalhe, que ele não ficou morto não, foi só 3 dias. Ele ressuscitou. Ressuscitou. Não viram que isso? Eu não vi não, mas 500 pessoas viram. Aquilo é muito esquisito e foi para o céu. Fazer o que no céu? Está à direita de Deus Pai lá. É uma pregação muito diferente do normal, a gente tem que admitir. Então, Deus resolveu amparar, ou escorar de maneira muito pesada, muito forte, aquela pregação esquisita, mas absolutamente verdadeira, fiel, exatamente o plano de Deus era aquilo mesmo. Muitas coisas estavam anuviadas pela Bíblia, pelo Velho Testamento, sabemos disso, e não foi culpa deles não verem tudo. É muito fácil quando o Novo Testamento explica, quando Jesus veio e aplicou muitas passagens para ele mesmo, Paulo depois e João e tal, fica mais fácil para nós, mesmo assim ainda é difícil, muitas vezes. Imagina essa explicação, tudo bem, mas tinham que crer. E tudo que eles estavam dizendo, tudo batia com a Bíblia, ou era uma novidade total, ou era uma maneira de esclarecer passagens nebulosas que tinha lá. Nunca no sentido de contradizer, confrontar e negar. Nunca. Então Deus quis fazer essas coisas. Milagres e expulsão de demônios eram as duas coisas, basicamente, que eles mostravam um poder muito grande. Já comentei que na época a Bíblia não estava completa, o cânon, tenho falado isso várias vezes, não preciso mais escrever tudo, e que Deus ratificava então com milagres a pregação dos apóstolos e alguns discípulos. Hoje a revelação está completa e não há mais necessidade de milagre para comprovação do que alguém com base na Bíblia fala, explica e prega. Não há mais necessidade. Deus pode fazer milagres, tenho dito isso aqui vez após vez aqui desse púlpito. Deus pode fazer milagres, Deus ainda faz milagres, não da maneira como ele fazia na época e nem como os dons da época de milagres eram, tenho explicado isso, e geralmente de uma maneira direta ele faz, não muito comum, não tem feito assim, e entendemos que como dom do Espírito já cessou, assim como outros. Milagres. Expulsão de demônios é uma coisa mais delicada, um pouco mais diferente. Foi uma atividade tremenda na época de Jesus Cristo. O inimigo estava profundamente incomodado com a presença do próprio Filho de Deus entre nós. Então, o diabo usou e abusou do poder que Deus concedia a ele para se fazer presente aqui de várias formas, e até doenças que a gente não sabia bem se era endemoniamento ou era psicológico, e às vezes era físico, uma pessoa encurvada há muitos anos, e a Bíblia diz que aqui era o diabo. Então o diabo recebeu o poder para encurvar gente, e de toda ordem, toda maneira, enlouquecia, e ele teve uma boa liberdade de agir, e Jesus, obviamente, uma liberdade enorme de fazer milagres poderosíssimos, contrabalançando o trabalho do diabo. Quando Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o céu, os seus apóstolos continuaram fazendo, como eu estou acabando de mostrar aqui, milagres muito poderosos. Pedro e Paulo
especialmente sendo referidos. E depois, alguns foram fazendo esse tipo de atividade de expulsão de demônios. Hoje, como é isto? Há casos de endemoniamentos, sim, embora não tão comuns, como algumas seitas dão a entender. Muitas seitas abusam, seitas cristãs abusam disto, e qualquer coisa eu te repreendo, né? Te repreendo, só falta dizer cruz credo, não diz porque fica ridículo, né? Mas usam fórmulas de todo jeito, e sai, e coisa desse tipo, e fazem todo tipo de malabarismo, para dar uma ideia que é uma atividade muito comum, muito atuante, e pelo menos no meio em que nós podemos chamar de um meio cristão, conservador, dentro de uma ortodoxia bíblica. Que ortodoxia é de acordo com as doutrinas tradicionais das Escrituras, o que é reto, o que é correto. Não é o que nós temos visto, pelo menos no nosso país. O mundo é muito grande, então pode ter outros tipos de atividades em outros lugares. Aqui não é tanto. E, como eu falei, há doenças psicológicas, que na época a gente sabe que estavam misturadas, envolvidas com demonismo. Então, hoje, o que muita gente pode considerar, achar que é demonismo, pode ser doença física, doença psicológica, e vai ter farsa, vai ter tudo isso, vai ser uma mistura muito grande, com certeza. A expulsão de demônios como atividade, ela era restrita apenas aos apóstolos. Jesus disse que eles iam expulsar demônios. Depois não consta. Quando a igreja passou a funcionar como igreja de fato, não consta como dom do Espírito e nem como fruto do Espírito a expulsão de demônios. Não fala, nem com a coisa, nem com a outra. Por outro lado, não é absolutamente proibido e nem diz para o crente evitar, se acontecer no transcurso do seu ministério ou da sua vida. Então, em resumo e encerrando, eu entendo que se e quando ocorrer algo assim, fica a critério do crente enfrentar ou não uma situação em que ele vê alguém que o crente entende como endemoniamento. 40 anos de ministério, que eu tenho mais ou menos, eu vi isso uma vez. Duas. Uma eu vi só o resultado, o estrago. E a outra, realmente eu estava lá na igreja, depois de um culto, e uma moça lá ficou realmente num estado que era, até onde a gente poderia ver, e ela estava possessa mesmo. Então foi uma luta enorme, ficamos mais de 1 hora debatendo lá, e ela no chão, batendo a cabeça com muita força. Mandamos buscar lá um travesseiro ou algum pano. Alguns botaram a mão embaixo, enquanto ela não, para ela não quebrar a cabeça com a força com que ela batia no chão, e tudo foi algo muito, muito difícil. Alguns aqui estavam lá, que estão aqui ouvindo, e foi uma luta. Não vou entrar em detalhes, mas não havia a menor dúvida. A voz, tudo, o nome que ele deu a si próprio, tudo, a raiva com que ele falava de Jesus Cristo, de Deus, foi uma coisa impressionante. E depois de um bom tempo, não sei, 30, 40, 50, 60 minutos talvez, Jesus Cristo o expulsou, utilizando a nós, que estavam lá, eu e outros lá ao redor, vários, orando, falando. Tinha um crente lá que atrapalhou, que ficava querendo dar carão no demônio, e eu repreendendo o demônio, não o demônio, mas já o irmão. Cale, fique calado, deixe comigo, fique calado. E ele arrasava o demônio, condenava o demônio, criticava o demônio, e eu digo, isso vai atrapalhar, porque não é assim. Quem vai se entender com o demônio é Jesus Cristo. E nós interferimos para Jesus Cristo, nós pedimos a Ele que Ele exerça poder sobre aquele ser
maligno, mas não somos nós, crentes, nós não temos poder diante dele e nem autorização para estar discutindo com ele e condenando, e criticando, ou julgando, nada. A satisfação que nós temos é a Jesus Cristo, e Jesus Cristo que faça então isso. E ele fez, com a graça de Deus, e a moça era outra, de repente, e ele dizendo que ia embora mesmo, muito chateado, irritado e tal, e eu vou embora, e vocês já me atrapalharam muito e tal, e já perdi muitos para Jesus ou para Deus, e vou perder mais alguma coisa assim. E no fim ela estava lá tranquila, muito tranquila, serena. Ela tinha dito que estava com muita sede, mandamos buscar água para ela. Aí logo depois, sua água chegou. Ela olhou assim, obrigado, eu não estou com sede. Quer dizer, totalmente diferente. Então foi uma coisa muito impressionante aquilo. Única vez e que eu enfrentei de fato, e fico feliz porque nós resolvemos enfrentar e Deus honrou, né? Claro, a gente fica assim sempre pensando quando é que ia ter uma segunda vez ou uma terceira, se repetir muito, que é algo complexo, né? E não repetiu mais. E outra vez me chamaram para eu correr na casa de um irmão lá, que tinha alguém lá quebrando tudo, endemoniado também. Cheguei lá, a pessoa já tinha sido levada, a pessoa, não vi, mas vi que estava tudo quebrado lá e tudo. E, como eu disse, foi só o resultado. Então, essa é uma questão em que, pela graça de Deus, não tem ocorrido em nosso meio, algo assim que a gente considera como, de fato, sendo, como a Bíblia fala e transmite, mas devemos, como eu falei, estar prontos para, se quando Deus quiser que aconteça, nós enfrentarmos, né? Não é uma atividade legislada pelo Novo Testamento, nem manda, nem proíbe, nem sugere, não fala. É muito interessante. Então fica a critério de cada crente enfrentar ou não, e alguns foram embora, outros ficaram por lá, ali perto, muita gente ali ao redor, e outros fecharam mesmo junto comigo ali, nós ficamos ali mais diretamente tratando do assunto. Então cada um adquire. Houve um grupo que ficou orando, um pouquinho afastado de nós. Aí depois esse grupo, como a coisa estava complicada mesmo, esse grupo chegou mais perto de nós para orar ali, até fisicamente mais perto. Então foi assim que Deus nos orientou e se resolveu. Ela era de Recife e soube logo depois que ela tinha voltado para Recife e não voltou mais na igreja. Então, nunca esqueça que Cristo é poderoso sobre os demônios. Ele manda nos demônios. Aconteceu isso um dia com alguém ao seu lado, não se apavore e não vá brigar com o demônio, porque você não tem poder para isso, nem autorização para isso, e isso aí não é apropriado, mas confie em Jesus Cristo, use o nome dele repetidamente, com reverência, com força, o nome de Jesus Cristo. Inclusive aqui, nesse capítulo, eu estou me segurando para não chegar lá, mas o tempo já foi, mas vai haver um caso aqui de expulsão de demônio completamente desastrado. É quase cômico o que aconteceu na época. Tentaram expulsar um demônio lá, em nome de Jesus, deu maior confusão lá. Muito curioso. Guardem isso para daqui a um mês, porque eu só vou voltar a pregar aqui daqui a um mês, que já falei aí para a igreja, estou entrando em férias na terça-feira. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que foi pregada. Abençoa esta igreja querida. Obrigado por esse dia de hoje, que tivemos o privilégio de chamar um pastor auxiliar para a adoração na nossa igreja, pastor Mateus. Está com ele agora a resposta. E é um privilégio fazer parte desta igrejinha. Eu digo isso num sentido tão carinhoso, que cada um de nós foi alvo da morte de Jesus Cristo, da paixão, da compaixão dele por nós. Muito obrigado. E que essa igreja não tenha nada de miúda, mas seja uma gigante na fé e no poder dado por ti. E se quiseres que ela continue crescendo numericamente, como vem, de uma maneira modesta, mas vem,
Que assim seja. Fica com a tua decisão isso. Abençoa esse irmão durante este mês, a mim próprio, e que daqui a um mês estejamos aqui novamente prontos para pregar a tua palavra, e seja com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.